Como pagar menos impostos e ter mais lucro? Quem aí não gostaria, né? Eu até fiz uma enquete com vocês esses dias, perguntando, acho que foi sábado, quem gostaria de pagar menos impostos, né? E naturalmente ter um lucro aí maior vindo do seu trabalho. E foi unânime, né, gente? Quem aí que não quer? A gente vive num país super, ultra, mega impostado, né? A gente paga bitributação em uma série de coisas, então sempre que a gente puder otimizar a nossa carga tributária, a gente conseguir se enquadrar num regime tributário melhor, a gente acaba tendo, né, mais lucro vindo do nosso trabalho. Apesar de ser um tema carregado, né, tributação, encargo, é um tema necessário de ser abordado e eu prometo falar para vocês com a máxima simplicidade que seja possível. Então, me dê uma oportunidade de falar sobre um assunto chato e difícil de gestão, que no final eu tenho certeza que você vai ver que foi mais simples do que você imaginava e eu vou conseguir fazer você entender de uma forma bem prática o que eu quero. Voltando a falar, gente, a live está sendo a aula mesmo pelo YouTube, tá? Porque eu estou compartilhando minha tela lá, vai ter slide direitinho. Então, quem está aqui, corre para o YouTube, que por lá a gente vai ter aí uma explicação um pouco melhor. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu preciso deixar claro para vocês por que quando diminui o nosso imposto, o nosso lucro aumenta, né? Quem é das antigas no Descomplique já viu essa fórmula aqui muitas vezes, que quer dizer o quê? Que o nosso preço, o preço que a gente repassa dos nossos serviços, ele é o somatório de algumas coisas. Ele vai ser o somatório dos custos que a gente tem no consultório, e aí tem custos fixos, tem custos variáveis. Então, todas as despesas que a gente tem no consultório fazem parte do nosso preço. Um outro item é o retrabalho que a gente tem, muitas vezes a gente não considera esse retrabalho. O que é o retrabalho, gente? Quando você faz uma consulta e faz o retorno da consulta. Quando você faz um procedimento estético, um botox, por exemplo, o paciente volta e tem que fazer um retoque. Então, os materiais usados nessa reaplicação, nessa revisão, têm que ser considerados no seu preço. Uma outra coisa que está envolvida no preço é taxa de cartão. Se você trabalha com parcelamento, ou até com passagem de cartão em débito, crédito, você tem que considerar as taxas no seu preço. Além disso, um quinto item é o imposto que você paga. Então, se você paga 20% de imposto ou 10%, isso faz toda a diferença no seu preço. Por quê? Como está aqui na fórmula. Se você tem o I que é o imposto, né? Se você tem um imposto que você consegue diminuir e você mantém seu preço, você aumenta o seu lucro. Então, sim, quando você faz uma otimização tributária, quando você consegue diminuir os impostos que você paga, você consegue aumentar o seu lucro, mantendo o mesmo preço. Então, é inversamente, né, relacionado o nosso imposto pago com o lucro que a gente tem, é claro, né? Quanto maior o imposto pago, mais achatado vai ser a sua margem de lucro. Então, quando a gente fala em como pagar menos impostos para ter uma margem de lucro maior, faz todo o sentido, tá? Dúvida principal que muitos colegas têm. Clara, o que é melhor? Pessoa física ou pessoa jurídica? Com qual situação que eu devo trabalhar? Eu sempre tenho que abrir empresa? Eu preciso abrir empresa desde o início? Qual que é o melhor para o meu caso? Qual que é a vantagem de... Vou voltar só um pouquinho o slide. Qual que é a vantagem e desvantagem, né, de pessoa física e pessoa jurídica, gente? Como pessoa física, a gente não tem custos iniciais para começar a trabalhar, porque você trabalha com o seu CPF, você emite recibo com o seu CPF. Então, você não tem que abrir empresa, você não tem nem que pagar contador se você não quiser, porque como pessoa física, não é uma exigência que você tenha um contador associado. Como pessoa física, você vai fazer uma coisa que a gente chama que é o livro caixa. A gente vai falar muito sobre o livro caixa hoje. O livro caixa, ele é uma condição que te permite abater várias das despesas que você tem no seu consultório. Você vai entender isso com exemplo. Com exemplo não, mas com uma imagem que eu vou mostrar que vai ficar muito claro aqui para vocês. Então, como pessoa física, você tem essa vantagem, né, de já começar trabalhando sem ter tantos aqueles gastos para a abertura de uma empresa, o tempo gasto para a abertura de uma empresa, aquela burocracia. E qual que é a desvantagem da pessoa física, gente? Altas cargas tributárias. As taxas de pessoa física, elas tendem a ser mais altas. Vai depender de qual é a alíquota do seu faturamento, como está mostrado aqui nesse slide.
Então, olha, até R$ 1.903,98 é isento. Se você está na faixa acima de R$ 4.664, você já paga 27,5%. Então, a principal desvantagem da pessoa física são as altas taxas. Por isso que não dá para você, para sempre, trabalhar como pessoa física. Vantagens da pessoa jurídica. Então, é só pensar o contrário, né? Do que a gente falou para física. Vantagens. Taxas mais baixas. Aí vai depender de qual é o tipo da sua empresa, qual que é o regime tributário. Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu vou falar de uma forma mais global para vocês hoje, para que a gente sedimente o básico. Então, vantagens da pessoa jurídica. Taxas mais baixas. Desvantagens. Você precisa investir, né, uma verba para montar a sua empresa, para criar, né, legalmente a sua empresa. Você precisa ter o background de um contador. Particularmente, eu recomendo que mesmo na pessoa física, não sendo uma exigência, que você tenha um contador, tá? Então, quando eu falo aqui de tributação, quando a gente fala no Descomplique, né, sobre isso, o meu intuito é zero formar contadores. Eu nem tenho capacidade técnica para isso. A minha intenção não é mostrar que o contador é dispensável, porque ele não é dispensável. Ele é indispensável. O meu intuito, dando aula de tributação, no Descomplique, a gente tem um módulo só sobre isso, é fazer com que o médico pense. Fazer com que você que está aí entenda o que você paga, por que você paga e como que você pode otimizar isso. Como fazer sua otimização tributária ano após ano. Então, eu preciso que o médico olhe para o seu negócio tentando sempre fechar ralo. Não é só negar, não. Mas será que dentro das leis, dentro das situações possíveis, eu estou na melhor possível? Você tem que estar sempre buscando estar no melhor enquadramento para o teu caso. Então, falei de vantagem e desvantagem da pessoa física e da pessoa jurídica, ok? Tá dando para entender, então, gente, diferença de pessoa física e pessoa jurídica, vantagem e desvantagem? Eu gosto de trazer esses conceitos, essas informações, porque eu sou médica, vocês sabem. Então, eu parto do princípio que, se eu consigo entender, eu consigo, com a minha linguagem, explicar para o médico. Que eu sei que a nossa visão é diferente, gente. A gente não tem várias aptidões e tá tudo bem. A gente tem uma série de outras. Então, dentro das aptidões que a gente tem, eu preciso digerir algum assunto e passar para vocês da forma mais clara e simplificada possível. Então, eu fico muito vaidosa, tá, Dani? Quando vocês comentam que conseguiram entender, principalmente essas partes nebulosas aí da gestão, quando eu explico, enfim. Vamos lá. Aí você vai continuar me perguntando, tá bom, Clara, mas quando que é melhor eu usar a pessoa física e quando que é melhor eu usar a pessoa jurídica? Eu tenho que começar meu consultório com pessoa jurídica, abrindo empresa? E a resposta é não. Quando você abre o seu consultório, está começando, no geral, você tem muito mais despesas do que faturamento propriamente, né, gente? Sai muito mais dinheiro do que entra no início. É muito comum a gente passar ali um tempo até investindo dinheiro no consultório para fazer o negócio girar, até ter paciente suficiente. Esse é o histórico aí da maioria das pessoas. Então, no início, você pode trabalhar como pessoa física até um determinado momento que, pelas taxas da pessoa física serem mais altas, já não vai estar mais valendo a pena você ficar só como pessoa física. O próximo slide que eu vou mostrar para vocês vai demonstrar um pouco o momento de abrir a pessoa jurídica, que não é no início. Pode ser que você já comece o consultório bombando, só que essa é a realidade da minoria das pessoas. A gente tende a começar o consultório, como eu falei, no negativo. Então, vale a pena no início você já ter os gastos para a abertura de uma empresa. Geralmente, o contador te cobra uma taxa maior por ser empresa. Então, mesmo que eu acredite que vale a pena ter o contador desde o início, ter o contador como pessoa física, no geral, é mais baixo que você paga para ele de mensalidade, né, de salário. Então, tudo isso tem que ser calculado, né? Bom, bora lá para o próximo slide. Bom, quando eu falo que a tributação de pessoa física é maior, como eu mostrei para vocês, né? Ó, 7,5% naquela faixa. Se tiver acima de 4.664, que é fácil, né, da gente chegar como médico, você vai pagar 27,5%. Então, não dá para ficar sempre só como pessoa física, né?
Mas qual que é aquela vantagem que eu falei lá no início do livro caixa? O que quer dizer isso, né, gente? Livro caixa é um sistema que a gente consegue dar entrada em tudo o que a gente gasta no consultório. Todas as despesas que a gente tem para manter o nosso espaço funcionante. Exemplos de despesas que podem ser, né, inseridas no livro caixa, gente. Aluguel, condomínio, IPTU, todos os salários, salário da sua secretária, da faxineira, da copeira, do contador, todos os encargos relacionados aos salários que você paga. Se você tiver assinatura no seu consultório, Clara, eu tenho assinatura de TV a cabo. Isso pode ser entrado no livro caixa. Clara, eu gasto com uniforme para minha equipe. Isso pode entrar no livro caixa. Clara, eu faço, muito procedimento. Minha especialidade envolve uso de muito material. Todos esses materiais podem ser incluídos nesse livro caixa. Então, vai chegar aquele mês, né, naquele período, você vai olhar exatamente como está aqui esse desenho que eu fiz, né? Você vai observar tudo o que você faturou. O que é faturamento, gente? Tudo que entrou, tudo que o paciente pagou. Então, quanto foi de faturamento? E você vai ter o registro de tudo o que foi de despesa. Quando você considera as despesas que você tem no seu consultório, que são incluíveis no livro caixa, o imposto que você vai pagar como pessoa física não é sobre esse faturamento, não. É sobre a diferença entre o faturamento e as despesas que são abatíveis, né? Declaráveis, vamos dizer assim, no livro caixa. Então, trazendo com números, né? Que números facilitam muito aí o nosso entendimento. No exemplo que eu dei, digamos que o seu faturamento naquele período, naquele mês, foi de 15 mil reais. Claro, entrou 15 mil reais na clínica de pagamento de paciente. Ótimo. Se você faz o livro caixa, que é uma coisa como pessoa física que é altamente necessária, recomendável e exigida, você vai ter registrado as suas despesas. Então, vamos dizer que para aquele período, para aquele mês, você tenha 12 mil reais de despesas. Como pessoa física, você não vai estar pagando imposto sobre os 15 mil reais do faturamento. Você vai pagar imposto sobre a diferença do que foi faturado, que foi 15 mil, e do que foi declarado como despesa, que foi, nesse caso, do exemplo, 12 mil. Então, você vai pagar imposto sobre 3 mil reais. Aí, nesse caso, você vai ser encaixadinho naquela alíquota de 15%. Se fosse sobre os 15 mil, né, você estaria pagando aí os 27,5%. Só que não. Quando você faz uso do livro caixa da melhor forma possível, declarando tudo, né, inserindo tudo o que é permitido, o que você realmente usa para manter seu consultório, você consegue abater isso tudo do que você vai pagar de imposto. Então, você consegue fazer uma otimização tributária. No momento que você começa a ter mais, né, do que... Aqui seria mais do que 2.926, que aí você vai estar saindo lá do 7,5%. Quando você começa a ter ali, né, um balanço mais positivo que esse, isso quer dizer o quê? Clara, estou faturando mais, meu consultório está movimentando mais e as minhas despesas estão lá mantidas. Então, começa a sobrar mais. Quando começa a sobrar, é o momento que você fala, opa, tenho que abrir minha empresa, se eu ainda não tenho. Por quê? Eu abrindo a minha empresa, eu consigo, daquele momento em diante, usar a empresa para emitir as notas e dessa forma eu consigo pagar menos impostos. Então, aquela pergunta, né, que vocês fazem, Clara, pessoa física ou pessoa jurídica, o que é melhor? O que eu quero falar nessa live aula de hoje é que você não vai escolher um ou o outro. O que você vai fazer de forma bem... Se a gente pensar numa linha do tempo, é começar trabalhando com pessoa física, porque você não tem os gastos iniciais para abrir uma empresa, você não tem ali obrigatoriedade de ter um contador, apesar de eu recomendar fortemente que você tenha. Geralmente, como pessoa física, a taxa do contador, né, o que você paga a ele é um pouco menor. E você pode começar trabalhando sem muito investimento. Começa como pessoa física, usa o livro caixa, faz tudo certinho. Tá faturando muito, tá sobrando mais ao ponto de te colocar ali numa
alíquota de imposto como pessoa física mais alta, aí você vai e abre a empresa. E aí você começa a trabalhar com pessoa física e com pessoa jurídica. E essa é a dúvida da maioria dos colegas, porque ouve-se muito falar dos contadores que a gente não pode trabalhar dessa forma mista. E sim, podemos. A gente pode extrair o que há de melhor na pessoa física e podemos extrair o que há de melhor na pessoa jurídica. Então, depois que você vence aquela barreira, vamos dizer assim, e começa a faturar mais, a sobrar mais dinheiro no seu consultório, a partir desse momento em diante, você vai trabalhar com os dois, pessoa física, livro caixa, conseguindo otimizar ao máximo ali as suas despesas para bater nos seus impostos, e pessoa jurídica. É isso que eu quero que fique extremamente claro para vocês com essa live aula de hoje. Essas coisas que a gente traz aqui de informação, é claro que seria muita imprudência falar que tudo vale para todo mundo. Não. Existem muitas particularidades, né? E isso é um a um. É você com o seu contador, é você com o seu advogado, enfim, que vão definir quais são os melhores enquadramentos para o seu caso, como que você pode otimizar os tributos para a tua situação, que pode ser muito diferente da minha, que pode ser muito diferente da Aline, e por aí vai. Então, a conclusão, né, até fiz aqui o slidezinho, é que não é pessoa física versus pessoa jurídica. É pessoa física mais pessoa jurídica. É uma coisa e outra que a gente pode utilizar para a gente estar otimizando os nossos encargos e os valores que a gente paga como tributos, tá? Qual que é a recomendação, gente, para você que está aí, principalmente para você que não é aluno do Descomplique, porque quem é aluno do Descomplique já tem aí uma base maior, um suporte maior quanto a isso. Procurem o contador de vocês, marquem uma reunião. Hoje em dia, com reunião online, tudo fica mais fácil. Agenda uma reunião para você entender como que está a tua situação, para você saber se você hoje trabalha com pessoa física e com pessoa jurídica. Como que tá isso? Se você perceber que não, que é a maioria das situações, fale isso com o seu contador. Olha, eu quero fazer misto. Eu quero trabalhar como pessoa física e como pessoa jurídica. Converse com ele, mostre que você está entendendo um pouco mais sobre isso. E por mais, gente, que você não faça procedimento no consultório, pode ser que você não faça, que você tenha um consultório só com consulta, tá? Você vai falar, Clara, vale a pena mesmo assim trabalhar com livro caixa? Claro que vale. Se você tem custos para manter o seu espaço, aluguel, telefone, luz, água, gás, secretária, se você tem material de escritório, gente, papelaria que você usa no consultório, você registra no seu livro caixa, material de limpeza, você não tem que limpar a sua clínica, álcool em gel, você não tem que usar luva, tudo isso é declarável. Então, tudo isso, no fundo, entra no livro caixa e abate de imposto seu. Congressos que você frequente. Hoje em dia, a gente não está frequentando, né, indo até congressos, mas isso pode ser registrado no livro caixa. Então, tem várias situações que você pode estar ali otimizando a sua carga tributária, tá? Então, converse, tá? Entenda um pouco mais. O teu contador, ele é um parceiro seu